Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós iniciamos o conteúdo da nossa avaliação, que vai acontecer nas 2 primeiras semanas de dezembro. Nós vamos falar sobre proporção, regra de 3, simples e composta, tá? Nós, nas últimas aulas, relembramos o que é uma proporção, que a proporção é a igualdade de duas razões, né, da mesma espécie, da mesma grandeza. Então, nós podemos dizer que segmentos são proporcionais quando as razões desses segmentos são iguais. Em relação às grandezas proporcionais, nós relembramos como a gente identifica a grandeza diretamente e inversamente proporcional. Então, antes de iniciar o próximo conteúdo, que é de regra de 3, nós vamos fazer um exercício complementar no caderno sobre esse último conteúdo, proporção, que falamos agora. Como não tem como a gente falar de proporção sem lembrar o que é uma razão, então também tem essa parte aí na nossa atividade. Pega aí o caderno de vocês, coloca exercício complementar ou exercício de fixação, data de hoje, 12 de novembro, para a gente poder copiar e ir fazendo juntos, tirando as dúvidas, fixando o conteúdo. Lembrando que vocês têm até segunda-feira, dia 16, para poder fazer o exercício avaliativo de matemática e de geometria, que está na nossa plataforma. Professora, não era até o dia 18? Eu acho que é 16, Eu acho que você tinha falado que segunda-feira. era 18. Eu acho que você tinha falado que era 18. Não, confirma lá para mim. Eu acho que eu coloquei dia 16, porque eu coloquei, eu acho que é dia 6. Enfim, tá lá na plataforma, tá? Porque eu coloquei datas diferentes de entrega nas turmas. Então pode ser o que você esteja falando, como eu já coloquei um tempinho, não me recordo, mas está escrito lá. Eu coloquei a data de entrega, então quando você for fazer, você verifica lá, tá bom? Não esqueça de fazer matemática e geometria, tá? Tem que fazer os dois. Preenche corretamente, coloca o nome, a turma e o e-mail. Lembrando, faça uma vez só. Até sexta-feira, amanhã não, segunda-feira, eu vou olhar lá e vou verificar quem está faltando entregar. Porque às vezes pode acontecer algum probleminha na conexão, na hora de enviar as respostas, e você fez, mas as respostas não chegaram para mim. Então, na segunda-feira, quando eu olhar a lista, eu falo o nome aqui de quem ainda não entregou, tá bom? Estuda, refaça as revisões do caderno para poder ter uma boa nota aí, que esse exercício avaliativo está valendo como nota do teste. Eu vou somar com a avaliação que acontece em dezembro, ok? Apenas uma alternativa correta para cada uma das questões, são 10 questões. Antes de enviar o formulário, faça com calma, atenção e revisa para ver se você preencheu tudo corretamente, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Mais uma vez, caderno de matemática. Vamos lá. Qualquer dúvida, gente, pode falar sobre esse conteúdo, tá? É um conteúdo que vocês já viram no 7º ano. Estamos relembrando agora para a gente poder falar sobre regra de 3 simples e composta. Então, nós temos aí o número 1 e o 2. Só um minuto. O número 1 e o 2 aí para que vocês possam copiar. O número 1 deixa uma linha para cada um. E no número 2, com 2 linhas, a gente já resolve esse problema. 3 minutinhos para copiar, que eu vou explicar para a gente fazer. Professora, quantas linhas em cada mesmo? Uma linha tá bom? Em cada questão? Aham. Porque é só para montar a razão. Aí você pode fazer até do lado.
Professora, é no caderno de matemática, né? Não ouvia. É no caderno de matemática? Caderno de matemática, isso aí. Coloca a data de hoje. 3 minutinhos aí para copiar. Vamos lá, uns minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer. Deixa uma linha em cada. Um minutinho aí. Professora, a Lohan tá pedindo pra se aceitar na aula. Quem? Lohan. Não tem solicitação aqui, não. Pede para sair, entrar novamente e mandar de novo, né? Ah, foi. Vamos lá, bom dia. Estamos utilizando o caderno de matemática, tá? Um exercício aí complementar sobre o último conteúdo que falamos. Proporção. Número 1, encontre a razão entre 10 centímetros e 25 centímetros. A razão, gente, é a divisão de duas grandezas da mesma espécie, tá? Então, o que acontece? Essa divisão, ela tem, quando eu falo que ela tem que ser de duas grandezas da mesma espécie, é porque eu só posso dividir centímetro com centímetro, metro com metro, tá? E algumas vezes, quando as grandezas estiverem diferentes, nós vamos ter que transformá-las, ok? Então, aqui. Essa primeira a gente não precisa transformar, até porque já estamos na mesma espécie, né? Centímetro com centímetro. Então, nós vamos colocar aqui 10 sobre 25. A razão, ela pode ser na forma irredutível da fração ou na forma decimal. Vamos fazer as duas. 10 sobre 25, nós vamos simplificar por 5. Vai ficar 2 quintos. E quando a gente dividir 2 dividido para 5,
nós vamos encontrar 0,4. Então, de novo, a razão é a divisão de grandezas de uma mesma espécie. Então, nós temos aí 10 sobre 25. Eu simplifiquei, ficou 2/5. E se eu quiser a razão em forma de decimal, 2 dividido para 5, 0,4. Já na letra B, é a razão entre 1 semana e 10 dias. Não está na mesma espécie. Eu não posso dividir semana com dia. Então, o que eu vou fazer? 1 semana não tem 7 dias? Então, vai ficar 7 sobre 10. Como não dá para simplificar, você divide. Vou só montar aqui o número 1 para que você possa fazer sozinho. Número 3, na letra C, 3 metros e 35 centímetros. Eu não posso dividir metro para o centímetro. Então, o meu metro fica 300 dividido por 35. Eu transformei metro em centímetro para que a gente possa resolver. D, 6 meses e 2 anos. Não posso dividir mês com ano. Então, eu boto 6 sobre 2 anos corresponde a 24 meses. Então, na número 1, eu estou montando as razões para que você possa simplificar e dividir na forma decimal, se for possível. 2 minutinhos aí para fazer o número 1, para a gente corrigir e fazer a número 2. Para quem chegou agora, mais uma vez, bom dia. Nós estamos utilizando o caderno de matemática para fazer um exercício complementar sobre o último conteúdo, proporção. Então, copie as perguntas, o que está de vermelho já é a resposta. Letra B, C e D, eu apenas montei a razão, você vai simplificar e dividir. Vamos lá, 2 minutinhos aí para finalizar o número 1. Vamos lá. Foi. Na letra B, 7 sobre 10 não dá para a gente simplificar. Já está na forma irredutível. Então, a gente dividindo 7 por 10, a gente encontra o resultado 0,7. Na letra C, 300 por 35. Dá para a gente simplificar por 5, né? Então, vai ficar 60 sobre 7.
60 dividido para 7 dá quanto? Quem fez aí? Hein, gente? 60 dividido para 7 dá quanto? 8,57, né? Então, coloca aí para mim na forma decimal. Na letra D, 6 por 24, dá para a gente simplificar por 6. Fica 1/4. Aí, 1 dividido para 4 é igual a 0,25. Um minutinho para copiar, para que a gente possa fazer o número 2. Gente, alguma dúvida, pode falar, tá? Professora, Oi. você pode explicar de novo, por favor? Sim, nós estamos determinando a razão entre as grandezas. A razão é só a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Então, na letra a razão de 10 para 25. Então, você bota na fração 10 e 25. Aí tem duas formas de você representar a razão. Ou você simplifica a fração, ou você divide o de cima pelo de baixo. Por isso que na letra A eu coloquei. Simplificando 10 por 25, nós encontramos 2/5. Se a gente for dividir 10 por 25, a gente encontra 0,4. O ideal é a gente simplificar e no final a gente dividir. Quando eu falo grandezas da mesma espécie, é porque eu não posso fazer, por exemplo, na letra C, dividir metro por centímetro. Então, o metro eu transformei em centímetro para depois a gente poder simplificar a fração. Na letra B, 1 semana e 10 dias. 1 semana corresponde a 7 dias. Então, eu coloquei 7 sobre 10. Na letra D, 6 meses e 2 anos. Então, eu coloquei 6 sobre 24, porque 2 anos corresponde a 24 meses. Então, toda vez que eu pedir a razão, você coloca o número, né, em fração, simplifica e divide. Aí, lá na avaliação de dezembro, como é questão objetiva, eu posso colocar a razão em fração ou em número decimal, para você marcar a resposta. Por isso, eu estou explicando as duas formas. Aqui é bem simples. Ó, na número 2 é um probleminha. Em uma atividade de 45 questões, acertei 30. Qual é a razão entre o número de acertos e o total de questões? Então, ele quer a razão entre o número de acertos, ela acertou 30, dividido pelo total de questões, 45. Então, você simplifica e depois divide para mim. Tá vendo? A própria questão, ela determina a ordem que você vai fazer essa razão. Tá escrito ali, entre o número de acerto e o número total de questões. Então, fica 30 sobre 45. 2 minutinhos para você fazer.
Vamos lá? 30 por 45. Se eu simplificar por 5, fica 6 sobre 9. Ainda dá para eu simplificar por 3, né? Fica 2 terços. 2 dividido para 3 dá quanto? 1 minutinho para fazer. Professora, eu não sei se está certo. Mas Pode falar. quando eu fiz eu estava tentando fazer 30 dividido por 45, eu não sei se está certo, mas deu Pode falar. 0,6. Isso aí, 0,666. É uma dízima periódica, né? Muito bem. Vou subir aqui para que vocês possam copiar o número 3 e fazer, tá? 2 minutinhos aí. Corrige o número 2, copia o número 3 para poder fazer. Na número 3, eu quero a razão entre o número de alunos, o total, dividido pelo número de meninas dessa turma. Copia aí. Todo mundo já conseguiu copiar o número 1 para eu poder suspender aqui? Tá aí a número 2 e a número 3, né? Na número 3, O professor Iago pediu para subir um pouco. para suspender. Sim. Peraí que travou aqui. Aqui, Iago, assim, que aí dá para ver o número 1, 2 e 3, né? Vamos lá, 3 minutinhos aí para poder finalizar copiando quem está copiando e fazendo o número 3.
Oi? Um minutinho aí. Vou abaixar aqui. Ó, aqui vai ficar dessa forma. Se na turma eu tenho 42 alunos, sendo 27 meninos, indica que nós temos quantas meninas? 15. Não ouvi. 15 meninas. Então, ele quer a razão dos alunos, 42, sobre o número de meninas, 15. Nós vamos simplificar por 3, né? Vai ficar 14 sobre 5. Quanto que é 14 dividido para 5? Faz a continha aí para a gente poder fazer o número 4. Vamos lá? Quanto que é, gente? 14 dividido para 5? Professora, 2,8? 2,8. Muito bem. Vamos lá. Foi? Todo mundo já copiou? Podemos passar para o número 4? Número 4. Encontre o valor de x e y para que as razões sejam equivalentes. Professora, 2,8 a resposta final? Isso, 2,8. Então, deixa eu suspender aqui para ver se tem espaço. Espera aí. Aqui, ó, copia o número 4. Tá um do lado do outro, mas você copia um embaixo do outro e deixa 5 linhas para a gente resolver. 2 minutinhos aí para copiar o número 4, deixando 5 linhas em cada alternativa.
Vamos lá, todo mundo já copiou? Vou colocar aqui embaixo, porque eu já montei aqui como que a gente vai fazer. Na proporção, para a gente achar o valor de x e y, a gente faz o chamado cruz-credo, né? Multiplicando como se fosse um x. Então, na letra A, eu já montei aqui para vocês. 13 vezes 5 igual a 7 vezes x mais 2. Vamos lá, na letra B também fazendo o cruz-credo, vai ficar x sobre 20 igual a 3 sobre 5. Na letra C, como eu tenho x e y, eu já montei aqui, ó, o cruz-credo para achar o x. Quando a gente achar o x, vou até apagar aqui que eu coloquei a resposta. Quando a gente achar o x, a gente acrescenta como numerador do 60 para fazer o cruz-credo e achar o y. Então, eu vou dar 4 minutinhos para que vocês possam fazer a letra A, B e C, que está de vermelho. Lembrando que é uma equação. Toda vez que eu quiser achar o valor de x ou y, né, numa proporção, nós vamos fazer o cruz-credo. Aí faz letra para um lado, número para o outro e acha o x. 4 minutinhos para que vocês possam achar aí o número 4. Letra A, B e C. Vamos lá, 2 minutinhos.
Um minutinho. Ó, já vou montar aqui a letra A para vocês. 13 vezes 5, 65. Igual 7 vezes x, 7x, mais 7 vezes 2, 14. Fazendo letra para um lado, número para o outro. Alguém quer falar o valor de x que achou? Aguardando. Hein, gente? Estou aguardando vocês falarem aí. Espero que esse tempinho vocês estejam fazendo. Vai ficar aqui, ó, menos 7x igual 14 tira 65, fica devendo 51. Como eu sempre falo para vocês, o número que está com x, ele não pode ficar negativo. Então, a gente coloca aqui, ó, multiplica por menos 1, 7x igual a 51, x é igual a 51, dividido para 7, x é igual a 13. Ops, 13 não, tô doida. 51 dividido para 7 vai dar quanto? Bota aí para mim. 7,28, né? É um número decimal. Na letra B, é uma equação mais simples, não tem número para fazer distributiva. Vai ficar 20x igual a 15. X é igual a 15 dividido para 20. Quanto que é 15 dividido para 20? Fala aí quem fez. 0,75. Na letra C, para a gente achar o x, a gente faz o cruz credo das primeiras frações. Vai ficar 300 igual a 15x. X é igual a 300 dividido para 15. X é igual a 20. Então, como x é 20, eu boto o 20 aqui. Vai ficar 20 sobre 60 é igual a y mais 2 sobre 10. Fazendo cruz credo ali, ó, vou montar aqui para vocês. Vai ficar 20 vezes 10 igual a 60
vezes y mais 2. Tá bom? 2 minutinhos para você poder fazer a letra C. Foi? Alguém quer falar a resposta? Aqui vai ficar 200 igual a 60y mais 120. Letra para um lado, número para o outro. Menos 60y é igual a 120 menos 200. Faz aí para mim. Vamos lá? Menos 60y é igual a 120 tira 200, vai ficar devendo 80. Ok? Então, nós vamos multiplicar por menos 1. 60y é igual a 80. Eita, peraí. Y é igual a 80 dividido por 60, dá quanto? Cortando zero, fica 8 sobre 6. Simplificando, 4/3, ok? Vou botar aqui a resposta da letra C, de vermelho. 2 minutinhos para copiar. Na nossa próxima aula, a gente continua, né, nesse exercício do caderno. Nós vamos falar sobre probleminhas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. Depois a gente fala aí sobre regra de 3 simples e composta. Ok? Um minutinho para copiar, para eu poder interromper. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, só falar, tá? Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Vou ficar aqui ainda mais alguns minutos. Para que... Oi. Tchau. Tchau, beijinhos. Não esqueçam de fazer o exercício valendo nota do teste, tá, gente? Pode falar. Tchau, professora. Tchau, beijinhos. Vou ficar aqui um minutinho ainda até interromper para quem está copiando.
Vou interromper aqui. Beijinhos. Até segunda.